disponibilidade desenfreada de capitais. O que é? Como relacionar este tema ao contexto macroeconômico e como relacionar este tema ao contexto de finanças pessoais. Primeiro, no contexto macroeconômico, posso relacionar este tema com a base monetária. O que é base monetária? Base monetária refere-se à quantidade de moeda em circulação na economia de um país. E como é que se dá a disponibilidade desenfreada de capital? Quando o aumento da base monetária não reflete a relação com a população e o nível de investimento dentro desse território. Aí vamos diante a disponibilidade desenfreada de capital. Como segurar isso? Podemos pegar o exemplo da Namíbia. Eu sempre achei que ter duas moedas circulantes no território fosse um problema. Mas, pegando o exemplo da Namíbia, vamos ver que na Namíbia circulam duas moedas, dentre elas o rand da África do Sul e o dólar namibiano. Porém, podemos apreciar que essas duas moedas têm o mesmo valor de mercado. Como? Se nós, durante muito tempo, como economistas, estudiosos, vamos dizendo que Angola está do jeito que está financeiramente, economicamente, porque sempre circulou mais de uma moeda no nosso ambiente comercial. Mas vamos pegar o exemplo de uma Namíbia, que tem duas moedas circulantes, duas moedas comerciais e ambas com o mesmo preço. Isso se dá porque a Namíbia faz parte da ANC, ou seja, a Área Monetária Comum da África Austral, que fazem parte a Namíbia, a África do Sul, o Lesoto e o Eswatini. Podemos ver que como a Namíbia se relaciona com a moeda exterior é que faz com que o valor da moeda da Namíbia prevaleça intacto. Como a Namíbia pode fazer essa relação a partir da base monetária? Aplicando políticas de asseveração da base monetária e dos investimentos locais. Deste modo, a Namíbia pode garantir que tenha uma moeda externa circulando no seu território de forma comercial e econômica, mas garantindo também a sua própria moeda com um valor comercial aceitável ou igual par com a moeda estrangeira. Desse jeito podemos pensar, o que a Angola pode fazer para melhorar esse aspecto? Nesse aspecto, a Angola pode fazer muita coisa. Primeiro, esse assunto vai ser muito discutido, pode ser muito discutido, que um dos motivos é um dos passos que a Angola deve fazer é parar a impressão geral de moeda. Como assim impressão geral de moeda? A Angola imprime, ou seja, há muitas formas de imprimir moeda. A forma mais real que muita gente quer que seja sempre impresso uma moeda é nos salários. Podemos ver que Angola constantemente está em alterações de salário. Isso é discutível, é discutível. As pessoas vão começar a pensar, não, quero que nós ganhamos poucos. Não, eu quero que a gente ganhe mais. Mas a gente não deve ganhar mais da mesma fonte. Ganhando mais da mesma fonte, vai levar com que essa fonte esmoreça. E essa fonte
sendo o principal empregador angolano, que é o Estado, traz-nos uma relação comercial, uma relação econômica não tão agradável. Por isso que nós vemos que nós podemos ganhar 100, mas o 100 de hoje é o 10 de ontem. O 1000 de hoje é o 100 de ontem. Porque se eu lembro muito bem, há uns 5 anos, 6 anos, nós podíamos pegar em 1000 kwanzas e fazer uma refeição. Hoje em dia, o que é um aspecto difícil, um aspecto de mágica. Então, a Angola tem esse problema no mercado. Temos esse problema econômico e financeiro. As nossas políticas, de certo modo, não equivalem às relações estrangeiras que temos com outras moedas. Desse modo, não garante muita flexibilidade em relação às outras moedas, em relação às nossas importações e exportações. Podemos entender que muitas das vezes não importa que tenha duas moedas a circular no mesmo ambiente, mas o que importa é como a moeda local se relaciona com a moeda estrangeira. Neste ponto, pulando do ponto da macroeconomia, podemos ver que em finanças públicas, em finanças pessoais, esse é o segundo ponto, finanças pessoais, estou apaixonado com as finanças públicas. Em finanças pessoais, podemos ver que dentro das nossas casas nós temos uma certa dificuldade em lidar com a moeda. A pergunta é, nós não somos Estado, então como é que nós imprimimos mais dinheiro? Como é que nós aumentamos a base monetária das nossas famílias? Ou seja, a cada momento que nós ganhamos mais, nós sentimos a necessidade de gastar mais. Deste modo, o Estado imprime dinheiro na macroeconomia e nós imprimimos dinheiro dentro das nossas casas, dando mais, gastando mais. Deste modo, arriscando o que é a segurança econômica e financeira das nossas casas. Porque, vendo com olho de especialista, eu vejo que muitas das nossas famílias têm uma boa vida financeira, mas não temos uma boa vida econômica. Fiz essa pausa para nos pensar como assim não temos uma boa vida econômica. Como assim nós não temos uma boa vida econômica? Se nós temos uma boa vida financeira. Nós temos uma boa vida financeira desde o momento que o nosso rendimento mensal cai na nossa conta e nós conseguimos, de certo modo, satisfazer todos os gastos durante um período de tempo, que na maior parte das vezes é um mês. Mas, pensa bem, se você for demitido agora, se você for dispensado do teu trabalho agora, se a empresa que tu trabalhas for à falência, será que tens uma reserva para satisfazer as tuas necessidades durante 6 meses? Isso aí é que é estabilidade econômica. Se podemos compreender a diferença. A diferença é que, em curto prazo, financeiramente eu consigo satisfazer as necessidades. Mas em longo prazo, em médio prazo, se não cair mais nenhum rendimento, será que eu consigo ainda satisfazer as mesmas necessidades do mesmo jeito, no mesmo nível? É uma diferença, eu acho que é óbvia e palpável. Então, nas nossas casas, nós podemos muitas vezes segurar os gastos. Quando nós não temos, muitas vezes quando nós não temos
dinheiro para comprar uma coisa de alta qualidade, nós procuramos alguma coisa dentro do mercado que tenha uma qualidade similar para satisfazer as nossas necessidades. Então, muitas das vezes nós também podemos lidar desse jeito com as nossas necessidades sem que sejamos obrigados pelo mercado. Como assim? Imaginemos, se eu procuro fazer uma poupança, procuro ter um valor guardado, eu vou pensar logo, olha, para mim ter um valor guardado eu tenho que diminuir os custos. Se eu for diminuir os custos, significa que ao invés de comprar uma camisa de 10 mil, eu vou comprar uma camisa abaixo de 10 mil, porque todos os meses eu compro uma camisa de 10 mil. Então eu vou comprar uma camisa abaixo de 10 mil, vamos imaginar, eu compro uma camisa de 5 mil, o que é que vai acontecer nesse momento? Se eu compro uma camisa de 10 mil, com o meu rendimento, e agora eu passo a comprar uma camisa de 5 mil, vai restar 5 mil. Esses 5 mil pode servir de poupança. Agora, por que eu levo sempre as pessoas à poupança? Hoje eu vou dizer por que eu levo as pessoas à poupança sempre. Porque é na poupança que nós temos dinheiro para investir e empreender. Há um tempo, eu era contra investimentos a pessoas pobres. As pessoas mudam e eu não sou diferente. Durante esse tempo, eu fui aprendendo muita coisa. E a pergunta é, se o dinheiro no mercado sempre há, onde é que vai a liquidez do mercado quando há uma crise? Essa pergunta me parou durante muito tempo. De certo modo, me parou durante muito tempo. E a resposta estava na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. Aprendi com um gestor de risco brasileiro. Ele diz que sempre que há uma crise dentro de um país, ou sempre que houve crise no tempo dele de gestão de risco, a liquidez do capital do país sempre voltou-se às dívidas públicas e aos títulos. Agora, relacionando esse tema, que parece macro, com as finanças pessoais, podemos pensar, se a liquidez se fixa nos títulos e nas dívidas públicas, por que nós não compramos os títulos? Por que nós não somos os detentores dos títulos do nosso próprio país? Por que nós não adquirimos os títulos? Pode ser que eu falei muita coisa prática, muita coisa técnica. Dizer sobre... vamos lá pensar, por que estou a aconselhar a visão nos títulos? Porque vamos pensar, se em 2020, o 1000 kwanza de 2020 não tem o mesmo peso financeiro do que o 1000 kwanza de 2025. Desse jeito, a única coisa de garantir que tenha um peso igualitário é levando a tua poupança ao crescimento, a partir da base onde se fixa a liquidez em tempo de crise, onde se fixa a liquidez nos títulos. Logo, se fixa nos títulos, o nosso trabalho é só pensar em comprar os títulos das dívidas públicas. Assim, nós podemos relacionar, conforme nós lidamos com a disponibilidade desenfreada de capital, podemos agora colocar um freio
no nosso capital disponível para nossas famílias, para nossas casas, criar um sistema de poupança. Esse sistema de poupança não pode ser falho, tem de ser a prova da realidade. Por que a prova da realidade? Vamos lá pensar que nós somos pessoas com problemas e, tendo vários problemas, nós temos temos que satisfazer as nossas necessidades com valores. Então, vai ter sempre a necessidade de mexer. Se nós criar sistemas que dependem de sistema, nós vamos levar com que não mexamos. Isso também aprendi com a McDonald's. Naquela empresa aí que vende coisas nos Estados Unidos, que é mesmo McDonald's. Yeah, é coisa, palavra em inglês. Tenho que melhorar esse inglês. Yeah. Se nós criarmos sistema que depende do sistema, não sistema que depende tragicamente de pessoas, vamos manter uma constância. Depois de manter essa constância, vai ter mais facilidade de manter o sistema. Quando se manter o sistema, aí podemos começar a pensar em adquirir as dívidas públicas, adquirir os títulos, de forma a manter a liquidez do nosso capital. Já imaginaste poupar 100 mil? Esses mambos ricos vão ignorar, tipo, vamos só falar, já imaginaste poupar 1 milhão pelo menos? Yeah. Poupaste 1 milhão. Em 2 anos, 1 milhão está lá na tua conta pessoal. Quando você for mexer nesse 1 milhão, vai ver que todos os imóveis, todos os veículos e qualquer outro bem que tinha aquele preço, pelo menos teve uma variação de 50% a 25%. Ou mais, muitas vezes é mais, aqui em Angola é mais. Então, levando para o mercado de capitais, levando para a Bolsa de Valores, nós conseguimos fazer com que esse capital, esse valor, mantenha o preço igual ao preço do mercado. Assim nós podemos lidar com vários pontos das nossas relações comerciais e tudo mais. Espero que eu esteja sendo claro com os temas. É uma salada russa, eu acho que é uma salada russa. Mas agora vou tirar um tempo para explicar mais o que é base monetária. Falar que base monetária é a quantidade de moedas que circula dentro de uma economia. Ou seja, toda moeda, a base monetária cientificamente é representada por H igual a CI mais RES. RES significa reservas bancárias. Então, base monetária é igual a moeda em circulação mais reservas bancárias. Então, podemos ver que há muita forma do Estado, de nós mesmos, imprimirmos dinheiro. E só aprendendo como economizar é que podemos dar valor a este nosso dinheiro. Já pensamos no ontem várias vezes que dizíamos que nós vivemos um tempo de vacas gordas. Na verdade, nós vivemos um tempo utópico. Porque durante este tempo nós não fizemos poupança, como nós temos dito na gíria, nós não economizamos. A nossa vida financeira foi cheia de gastos. E hoje em dia, nós temos uma vida financeira e não temos uma vida econômica. Porque ainda continuamos a sater aos gastos e não a poupança para garantir a estabilidade econômica. Porque a estabilidade econômica, repetindo, se atém quando tens reservas. Só tens a estabilidade econômica quando tens reservas. Sem reservas não há estabilidade econômica. Espero que tenham um bom dia. Hoje, em novembro,
Vamos aprender cada vez mais e que esperam um próximo vídeo. Para aqueles que têm feito perguntas em particular, as vossas perguntas serão obviamente respondidas. A próxima questão a ser respondida será a questão do meu colega Adilson. Ele é meu colega e me meteu numa salada russa. O próximo vídeo será uma resposta direita à pergunta do Adilson. Ele mandou um áudio para mim, um podcast para mim. E também vou partilhar este podcast com vocês, porque não dá para morrer com o podcast dos outros assim em particular. Nós todos, como dizem, temos que rir todos juntos. Ficamos por aqui com mais um dia de um jovem qualquer. Aprender economia é aprender a vida.